Fala galera, hoje estamos aqui num dia bastante especial. Vamos conversar com o professor Marcos Alvito, professor do Departamento de História da UF durante 32 anos e autor, entre diversos livros, do livro A Rainha de Chuteiras, né? Um ano de futebol na Inglaterra. Professor, o senhor que é um estudioso aí do futebol inglês, o senhor fez um texto nas redes sociais comentando sobre a criação da Superliga, né? Essa liga de 12 grandes clubes europeus. A gente ainda não sabe se vai para frente, alguns clubes parece que já recuaram porque a pressão foi grande. Mas o senhor disse que, como se o pai fosse o mesmo, né? Da Premier League, que o senhor estudou, e da Superliga. Como é que o senhor vê esse elitismo na criação da Premier League, assim, para a gente entender melhor? Bom, na verdade, o futebol inglês ele teve, no seu início, três grandes momentos históricos, né? O primeiro foi uma reunião na Freemasons Tavern, em 1863, quando alguns clubes de futebol decidiram se reunir para criar regras para o futebol. Na verdade, você tinha regras diferentes para locais diferentes. E foi nesse momento também que esses clubes adotaram uma regra que diferenciava esse futebol que eles escolheram do futebol jogado em rugby. Então, antes você tinha um futebol que era mais jogado com os pés, né? sem uso das mãos, que era mais ou menos a regra que operava em Cambridge. E tinha um pessoal que vinha de rugby, que era uma escola de ensino médio da cidade de rugby, que jogava uma modalidade de futebol que era chamada de rugby futebol, ou seja, o futebol da cidade de rugby, que usava as mãos. E onde havia uma disputa pela bola, era possível você chutar a canela do adversário, que era chamado de hacking. Inclusive, os caras começaram a usar chuteira com biqueira de aço, quebrando canelas, e os jornais começaram a escrever, dizendo que aquilo ali estava gerando uma juventude inglesa de inválidos, né, por jogar aquele esporte. E o pessoal da Freemasons Tavern, muito, muito inteligentemente, os clubes que estavam lá, são clubes conhecidos, né? Que até hoje, tirando o Notts County lá de Nottingham, são todos clubes que estão, vira e mexe, estão na Premier League, ou estão sempre na Premier League, como o Everton, mas você tem o Burnley, o Wolverhampton Wanderers e outros, né? Então, eles criaram uma regra e disseram, não pode pegar a bola com a mão. Não pode pegar a bola com a mão e carregar a bola com a mão. E fizeram as primeiras regras. As primeiras regras do futebol, elas eram engraçadíssimas, que você não podia carregar a bola com a mão, mas não tinha goleiro. Então, o sujeito chutasse uma bola, qualquer um podia pegar ela com a mão, botar ela no chão, não podia passar com a mão nem correr, e sair jogando. Depois é criado o goleiro. A trave eram só 2 paus verticais, não tinha ainda o travessão. Qualquer chute que fosse entre aqueles 2 paus, mesmo que você chutasse numa altura infinita, era gol. Que nem até hoje é o rugby. Depois do traço do H, qualquer bola, por mais alta que ela seja, ela vale ponto, né, no rugby. Não falavam nada, por exemplo, do número de jogadores de cada lado. Depois passou a ser 11, passaram a ser 11 jogadores. Não se falava nada de juiz, porque se acreditava que eram cavalheiros que não iam criar problema, que não iam querer levar vantagem, que quando fizesse a falta, primeiro que não iam fazer falta, não impediu o adversário de jogar. Mas se fizessem, sem querer, eles iriam admitir. Depois eles viram que isso não dava certo, né? Então era um jogo de início completamente diferente, mas era já um jogo com regra. E uma regra que começa a ser adotada no país inteiro, embora vários lugares, como Sheffield, por exemplo, tivesse uma liga própria, jogava com uma regra própria e tal, mas eles quiseram se diferenciar do jogo com a mão e do chute na canela, o que foi uma inteligência da parte deles. Aos poucos vai ter goleiro, vai se estabelecer 11 jogadores, vai ter trave, vai ter juiz, né? Aos poucos a regra vai evoluindo. Então, essa associação, que foi a Football Association, resolveu criar a primeira competição do futebol inglês, que antes só havia competições amadorísticas. Havia amistosos entre os times. E eles criaram a Copa da Inglaterra, no estilo mata-mata, né? Que era, na verdade, uma coisa que acontecia no cricket. Eles se inspiraram no cricket, que era muito mais popular, tinha muito mais história do que o futebol em termos de um esporte organizado. O futebol vem lá da Idade Média, mas como esporte organizado é do século XIX, e o cricket é do século XVIII. Então, eles criaram essa competição
mata-mata, eliminatório, a FA Cup, né? A Copa da Football Association. Foi um sucesso espetacular, um negócio assim incrível, maravilhoso. Só que era aquela coisa, o time ia lá disputar a Football Association Cup, né? Ganhava um jogo, ganhava 2, perdia o terceiro, estava fora. Não tinha mais nenhuma competição para ele disputar durante o ano inteiro. Só aqueles amistosos. E os amistosos eram problemáticos. Você mandava uma carta para outro clube, o outro clube dizia que ia, quando chegava na hora não ia, aí você já tinha cobrado ingresso das pessoas, porque isso você já está cobrando ingresso, tá? E já tem o pub vendendo cerveja, né? Já tem comércio. Às vezes você convidava o time, você não sabia se o time era bom, chegava lá, o time era uma porcaria, tomava de 14-0, aí o público começava a vaiar porque aquele jogo não tinha valido nada, né? Bom, até que alguns clubes falaram, não, a gente não consegue se manter assim. A gente tem despesa, a gente tem o campo, a gente tem a bilheteria, a gente tem que pagar a polícia, porque o policiamento era pago, né? Até hoje é. A gente tem que pagar a polícia, a gente tem que pagar seguro para os jogadores, se ele quebrar a perna, não sei o quê, aquela coisa inglesa, bem certinho. Então, um grupo de empresários criou, em 1888, a Football League. A essa altura, já tinha 3 anos que o futebol era profissional, desde 1885. Que de início os caras achavam que não, o futebol tinha que ser uma coisa amadora, só baseada no fair play e tal. Mas os operários queriam jogar. Só que podiam treinar só uma vez por semana, enquanto os almofadinhas podiam treinar o tempo todo, né? Chegava na universidade, treinava, na escola treinava e tal. E aí, quando você institui o profissionalismo, pronto. Aí a classe operária vem junto, porque você vai ter jogadores de origem operária que vão poder treinar porque vão receber salário, né? Às vezes até trabalhando meio período. Aquilo vai incendiar, vai ter time de fábrica e não sei o quê, o futebol começa a se popularizar. E um grupo de empresários cria a Football League, em 1888. A Football League, ela cria o primeiro campeonato de pontos corridos, que era uma outra ideia que nunca ninguém tinha tido em relação ao futebol. Mas por que eles criam? Eles criam para ter uma competição que durasse o ano inteiro. Não é esse negócio de mata-mata, perdeu 2, está fora. Não. O cara joga do início ao fim, ele fica na lanterna, tudo bem, mas ele joga o ano inteiro. Logo, em 4 anos, já tinha uma segunda divisão. Daqui a pouco, tinha 4 divisões. Aí, eu estou chegando na Premier League, não se preocupe. É porque é preciso tá ótimo, tá ótimo. tentar entender essa tradição. Então, esses caras eram empresários, eram figuras importantes nas suas cidades, mas eles não queriam ganhar dinheiro com o futebol. Eles queriam ganhar prestígio. Então, tanto a Football Association quanto a Football League, elas praticamente impediam que os diretores ganhassem dinheiro com o futebol. O diretor não podia ganhar dinheiro com o futebol. Entendi. Elas, inclusive, criaram um sistema de ações, de shares, mas não eram ações vendidas na Bolsa. Eram ações vendidas para os sócios. Então, por exemplo, você gosta do Botafogo e ia comprar uma share do Botafogo. Claro que os empresários iam comprar muito mais shares. Mas mesmo que o Botafogo desse um lucro imenso, ou o Wolverhampton Wanderers, ou Everton, a Football Association estabelecia que só 5% daquele lucro podia ser dividido entre os acionistas. Ou seja, era um afagozinho, um presentinho de Natal. Porque o futebol não era para eles ganharem dinheiro, mas era para os clubes se manterem. Então, havia um interesse comercial, sim, de ter um campeonato competitivo, por isso ascenso e descenso. Havia jogadores pagos, mas a Football Association também estabeleceu um teto salarial e praticamente prendeu os jogadores aos clubes. Ora, qual era o objetivo do teto salarial? Era para os jogadores não ganharem? Não. O objetivo do teto salarial era que os clubes que fossem mais ricos não conseguissem contratar os melhores jogadores. Então, você vê que desde o início, já no século XIX, as 2 maiores entidades do futebol inglês, a Football Association, que cuidava do futebol de uma maneira geral, e a Football League, que passou a cuidar das 4 primeiras ligas do futebol inglês, as 4 primeiras divisões do futebol inglês, todas as 2 se preocupavam em 2 coisas. Não, que o futebol não atraísse gente inescrupulosa que estava querendo ganhar dinheiro. Agora, ganhava muito prestígio, essa era outra história. Né? Políticos e presidente de associação comercial, isso aí tinha muito. Presidente de fábrica, dono de fábrica, né? E tinha time daquela fábrica e os operários passavam a vestir a camisa da fábrica, isso aí enriquecer com o futebol era proibido. Muita gente fazia dinheiro com futebol.
Os donos de pub faziam dinheiro no futebol, os jornais, os fabricantes de chuteira. No século XIX já tem anúncio de chuteira, de calção para futebol, camisa para futebol, tudo quanto é tipo de aparato para futebol. Tem uma indústria em torno do futebol, né? Os cards de futebol e por aí vai. Mas os jogadores não podiam ganhar dinheiro, estavam proibidos, e os empresários também, né? Esses empresários que investiam no futebol. Não é empresário como hoje, que compra passe de jogador. Essas duas entidades, durante mais de meio século, elas tentaram a todo custo, inclusive de uma maneira desleal para com os jogadores, né? Que a carreira de jogador é uma carreira muito pesada. 1/4 dos jogadores ficava com problema de joelho, tinha que abandonar o jogo por causa de joelho. A média dos jogadores chegava aos 28 anos de idade, ele já estava aposentado. Você tem que perceber que o preparo físico, todo o serviço médico não era da mesma forma que é hoje. De qualquer maneira, eles impediram, na marra, a criação de grandes disparidades no futebol. Você vai ver, século XIX e até 1950, 60, a quantidade de clubes que foram campeões da primeira, da segunda divisão é uma miríade de clubes. É uma miríade de clubes. Até o Chelsea foi campeão em 1950, que o Chelsea não era nada antes do mafioso Roman Abramovich comprar o Chelsea não era nada. Era um clubezinho lá do sul de Londres, que só tinha sido campeão uma vez. Não tinha nome de grandes jogadores que tivessem ido para a seleção, não tinha nada. O Chelsea não era nada. O Chelsea era que nem o Fulham. O Fulham é um time muito simpático, tem um estádio à beira do Tâmisa e tal, mas o Fulham não é um time importante, digamos assim. O grande rival do Fulham era o Chelsea, para você ver, né? Então era São Cristóvão e Madureira. O Madureira foi comprado por um bilionário russo e o São Cristóvão continuou São Cristóvão. A verdade é essa. Bom, eles seguraram ao máximo. E a grande medida deles era a redistribuição de renda. O que era a redistribuição de renda? Tá? Você pegava um clube como o Burnley, que é um clube de médio para pequeno, e ia jogar contra o Manchester United. Aliás, o Manchester United só existe graças ao dono de uma cervejaria. Ele era um time de classe operária chamado Newton Heath, que era o nome de um bairro de Manchester. Ele faliu em 1902. Aí o empresário, dono de um pub, né, de uma fábrica de cerveja, ele comprou o Manchester para vender cerveja. Ele comprou o Newton Heath, mudou a camisa, mudou as cores, chamou de Manchester United para indicar que era o clube da cidade inteira. E nisso já tinha Manchester City. E aí botou dinheiro no clube. Quer dizer, o Manchester United ele praticamente já nasceu, né, do comércio. O Liverpool também. A história do Liverpool também é incrível. Você tinha o Everton, que era o time de Liverpool, e um dos diretores do Everton tinha um campo, que hoje é Anfield hoje. E aí ele cobrava um aluguel simbólico do Everton, né, do clube, do qual ele era diretor, e ele tinha um pub ali do lado, que ainda existe hoje. Ele fazia dinheiro com o pub, mas cresceu o olho dele, ele viu a popularidade do clube do futebol, que foi um negócio assim, o futebol foi uma febre, né? E ele falou, caramba, eu vou cobrar mais desse aluguel aqui. Aí os caras do Everton, naquela coisa de fair play, não sei o quê, cavaleiro para lá, cavaleiro para cá, mas, pô, você é diretor do clube, está querendo cobrar mais? Até certo ponto o cara estava certo. Pô, estão ganhando muito dinheiro e eu não levo o meu, né? Aí ele falou, não, eu quero ganhar mais, tá bom, então a gente não vai jogar mais no seu campo. Aí foi que eles construíram o campo do Everton. Mas ali onde tem o campo do Liverpool, não tinha um estádio, tinha uma coisa precária. E ele então falou assim, caramba, eu tenho um campo, eu tenho um pub instalado do lado do campo e eu não tenho jogo, porque eu não tenho time. O Everton não vai querer mais jogar aqui. Eu vou criar um time. E ele criou o Liverpool, que de início tinha camisa azul, para ser que nem o Everton. Depois é que ele manjou e colocou a camisa vermelha. E aí o Liverpool começou a jogar ali, a história, o resto da história, todo mundo conhece. Então, não é que não se possa ganhar dinheiro com futebol. Esse dinheiro, qual o efeito que esse dinheiro tem sobre o futebol? A FA, né, a Football Association e a Football League deixavam que se ganhasse dinheiro com futebol, não ficavam chateados com isso, não. Mas não queriam que esses recursos aumentassem a disparidade entre os clubes. A ideia deles, central, era da igualdade, ou de uma relativa igualdade, para haver competitividade entre os clubes. Senão, eles sabiam, se deixar o dinheiro rolar solto, sem barreira, o tubarão engole o peixinho, e pronto.
E adeus futebol. Não é? Adeus futebol. Chega, então, a década de 50 e 60, começa a entrar a televisão. De início, uma televisão local, não é televisão a cabo, não era no mundo inteiro. É os direitos só para transmitir na Inglaterra. A Football League não deixou que transmitissem jogo de futebol na televisão na Inglaterra até 1983. Mas tinha alguns jogos, tipo final da FA Cup, não sei o quê, que foram transmitidos. E o rádio estava transmitindo desde a década de 20. Inclusive, o rei e a rainha iam no jogo da final da Copa Football Association, da FA Cup, etc. Né? Então, era um evento nacional, era uma coisa assim, como se fosse um feriado nacional do futebol, a final da FA Cup. E era transmitida pelo rádio, depois pela televisão. Aí a televisão forçou, era muito dinheiro, os clubes forçaram, falaram, tudo bem, então que entra a televisão. Antes, quando o Burnley jogava na casa do Manchester United, e aquela torcida enorme do Manchester United dava aquela renda toda. Tinha que pegar o dinheiro, dar metade para o Burnley. Era a mesma coisa quando o Manchester United jogava em Burnley, mas, obviamente, não dava tanto dinheiro. O estádio era menor e tal, aquela coisa. Né? Então, era meio a meio. O United podia ganhar de 8-0, não interessa. Tinha que dividir meio a meio. Porque aquilo ali era o ganha-pão do Burnley. Isso é que permitia manter o Burnley e ter um time que, mesmo que perdesse no Manchester United, mas podia jogar, né? Podia eventualmente ganhar, podia gerar competição. Quando veio o dinheiro da televisão, a Football League quer fazer a mesma coisa. A Football League tinha 92 clubes e ela diz, bom, agora o dinheiro da televisão vai ser dividido entre os 92, igualmente. Só que a televisão falava, tá bom, mas ela não transmitia, sei lá, West Bromwich Albion e Reading, né? Ela queria transmitir Manchester United e Liverpool. A Football League falou que se dane. Se quiser, transmite só jogo do Manchester United. Mas o dinheiro vai para os 92 clubes. Os clubes grandes começaram a apertar. Eles apertaram e falaram, nós vamos fundar uma liga nossa, própria. Está vendo a semelhança com a Superliga? Que é tudo em torno do dinheiro do futebol. O futebol trouxe um montante de recursos, né? A televisão trouxe um montante de recursos que o futebol jamais tinha visto. Futebol, você podia ter um patrocinador da camisa, você podia ter a renda de bilheteria, você podia ter os sócios que compravam isso, aquilo outro, e não tinha mais nada. De repente, você tem a renda da televisão. De início, uma televisão local, tá? Só nacional. E já era muito dinheiro. Mas era a BBC que comprava, porque também não era um negócio assim, não vinha nenhuma TV de fora para comprar, porque eram só TVs que existiam na Inglaterra, a TV mais forte era a BBC. Aí os clubes grandes, os 5 grandes, deram a primeira apertada. Não, nós vamos criar uma Superliga nossa, inglesa. Vamos jogar um campeonato só nosso. Porque os nossos jogos é que são transmitidos, a gente que está trazendo dinheiro. A Football League teve que ceder. Tá bom. Então, os 20 ou 22 clubes da primeira divisão vão ficar com 50%, tá certo? Vocês vão ficar com 50%. E os outros 50% a gente divide entre as 3 divisões. 25 para a segunda, 12,5 para a terceira, 12,5 para a quarta. Tá bom? Tá. Não tá. Que há 4 anos, não, nós queremos mais. Tá, então nós vamos dar 25% para vocês, da primeira divisão. Tá? E vão ficar só 25% para as outras 3 divisões. E tinha outros mecanismos de redistribuição, tinha um fundo geral, tinha uma série de outras coisas. Mas o mais importante era isso. Era a renda da bilheteria e a renda da televisão. Aí os clubes, tudo bem, aceitaram. Poucos anos depois, iam se renegociar, em 91, os direitos de transmissão de 92, 93. Só que, nesse momento, início da década de 90, já tem um negócio chamado televisão a cabo. Antes, para você fazer uma transmissão simultânea para o mundo inteiro, era uma coisa, sabe? Era só numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, você tinha que inventar uma estrutura. Cada TV tinha que ir lá, entendeu? E não sei o quê. Bom, depois não, com a TV a cabo, você aperta um botãozinho e você está assistindo que está o campeonato na Malásia, no Togo, sei lá onde for. Então, você tinha uma TV a cabo chamada British Sky B, tá? Que estava totalmente falida. É a Sky de hoje, né? Ela estava totalmente falida. E os caras falaram, bom, a nossa grande chance pode ser uma liga de futebol, mas nós só queremos o creme de la creme.
E tinha uma outra TV. Essa TV que ganhou, ela era picareta, ela era mafiosa. Tanto era mafiosa que o presidente do Tottenham, chamado Alan Sugar, era diretor dessa TV. Está percebendo como é que está acontecendo a coisa, né? Quando teve a votação, os caras ganharam uma votação por um voto. E adivinha se o Alan Sugar disse, não vou votar porque eu sou parte interessada. Não, ele votou. Então a Sky ganhou e tinha oferecido, sei lá, uns 300 e tantos milhões, que hoje é uma merreca, né? Perto do que se paga hoje, que é na casa de bilhões. Né? Aí os grandes clubes falaram assim, não, nós vamos sair, vamos criar uma outra liga. Só que tinha uma barreira legal, que eles estavam ligados à Football League. A Football League é uma associação legalmente registrada. E eles eram parte dessa associação. O que eles fizeram? A Football Association estava em briga com a Football League, não me lembro mais por quê. Eles fizeram um pedido à Football Association, que era, na verdade, gerir o futebol como um todo da Inglaterra, e ela permitiu, erradamente, mafiosamente, que fosse criada a Premier League, que de início se chamava Premiership, e depois veio a se chamar de Premier League. Tá? Então, é uma liga, é a primeira liga futebolística, eu creio, do mundo, que foi criada pela televisão e para a televisão. Eles não satisfeitos em agora não ter que dar absolutamente nada para a Football League, para os clubes da segunda, da terceira e da quarta, ainda estabeleceram o seguinte, não, o clube que aparecer mais na televisão vai ganhar mais. A partir daí se instaurou uma desigualdade não só entre os clubes da Premiership e os da segunda, terceira e quarta divisões, mas dentro da própria Premiership. E o montante de dinheiro passou a ser tão alto que isso passou a atrair tanto proprietários de franquias esportivas norte-americanos, que hoje são donos do Liverpool, de outros clubes, por exemplo, interessados no valor comercial mesmo desses clubes, né? E nos contratos de televisão, quanto mafiosos do mundo inteiro. Então, você já teve um cara da Tailândia, que era desrespeitador de direitos humanos, que era um assassino, foi presidente do Birmingham. Você tem o Abramovich, que vive num iate em águas internacionais para não ser extraditado, mas ele sabe que não vai ser extraditado sendo presidente do Chelsea. Ele podia viver na Inglaterra, mas enquanto ninguém soubesse o nome dele, tudo bem. Agora, o presidente do Chelsea não vai ser extraditado. O governo inglês não vai deixar. Não pode. Entende? Porque se ele deixar, ele admite que ele permitiu que um mafioso russo, que fez bilhões à base da privatização quase que ilegal da companhia estatal de gás na Rússia, é assim que ele fez os bilhões dele. Depois ele brigou com o Putin, não sei o quê, teve que vir embora. Mas ele é daquelas aves de rapina que usaram o espólio russo. Então a Premier League se tornou isso. Agora, é óbvio que com esse dinheiro todo, aí tem um outro efeito. A Premier League começa que nem um sorvedouro, a sugar jogador de tudo quanto é lugar. O Fluminense faz um jogador com 15 anos, os caras já estão sabendo. Não precisa mais olheiro. Os jogos são transmitidos, então o cara não precisa mais olheiro. Tem competição que é feita só para isso, de júnior, de não sei o quê. Então, os caras têm sites só para isso, sobre os jogadores, se sabe chutar de esquerda, sabe chutar de direita, quantos gols ele fez no campeonato, sub-11, sub-10, sub-9, sub-4 anos, etc. Os caras passaram a ser um sorvedouro dos melhores jogadores do mundo, da África. O mundo inteiro passou a ser o quê? Um laboratório para fabricar jogador para ir para a Premier League e, eventualmente, também, né? Vai para a Alemanha. Às vezes o cara... Hoje em dia você fala que você vai para o campeonato alemão, com o nível do futebol alemão, você vai para o campeonato alemão como estágio para chegar na Premier League. Então, aquele Haaland, se fala, não, ele foi primeiro para o time alemão, o Borussia Dortmund, que talvez o segundo ou terceiro melhor time alemão, para depois ele ir para a Premier League. Quer dizer, até entre os grandes clubes das grandes ligas da Europa, tem uma disparidade enorme, imensa. E aí, o que é a Superliga? É dentro dessa lógica monopolista, concentradora, né? Teve uma crise no futebol, óbvio, gerada, em parte, pela pandemia. Você passou a não ter os recursos provenientes, as receitas provenientes da bilheteria, que não são só a bilheteria. O cara vai no estádio, ele bebe cerveja, ele compra camisa, etc. Ele movimenta. E esses recursos, embora não sejam predominantes, eles são recursos complementares importantes. O outro problema, eles mesmos geraram. É quando você tem a ideia de um superclube que está acima de todos,
não se aceita nada além de vitória atrás de vitória. Então, o Real Madrid fica 4, 5 anos sem ganhar a Champions League. Nossa, o Real Madrid não ganha a Champions League há 4, 5 anos. Não é o que o Real Madrid ganhou, é o que ele não ganhou. O futebol vai ser uma competição em que você vai estar sempre tendendo a gastar mais dinheiro do que você tem para ganhar. Mas isso é muito perigoso, porque o teu adversário está fazendo a mesma coisa. Então, você percebe que só um dinheiro infinito é que serviria para saciar esses clubes. Esses clubes são aves de rapina, né, que mordem a si próprios. Essa foi a lógica da criação da Superliga. Então, ela ia acirrar o processo de concentração de riquezas, o processo de concentração de recursos técnicos, digamos assim, nos maiores clubes do mundo. Porque agora você jogar contra o Borussia Dortmund, não, isso não tem graça. Na Alemanha, só quer jogar com o Bayern de Munique. Você jogar com Roma? Não, o Roma é time pequeno. Imagina, jogou o Falcão no Roma? Não, o Roma é time pequeno. Eu só aceito jogar com o Internacional. O Milan, não. O Milan está muito fraco agora, não quer jogar com o Milan. Bom, na verdade, eles colocaram o Milan lá porque o Berlusconi é mafioso, né? Mas, enfim, essa é a lógica da criação da Superliga. É uma lógica destruidora do futebol. É uma lógica que é proveniente, sobretudo, do dinheiro da televisão e do uso que se faz do dinheiro da televisão. O dono do jogo de futebol, hoje em dia, é a televisão. O jogo de futebol é um espetáculo que deixou de ser esportivo. É um espetáculo televisivo. O próprio PVC, que eu critiquei tanto, porque ele fica elogiando a Premier League, dizendo que a Football League era corrupta e tal. Era também, mas a Premier League, então, nossa, nem se fala. Ele, uma vez, ele estava na Copa da África do Sul, em 2010, quando ele ainda era da ESPN. Ele piorou muito depois que saiu da ESPN. E na ESPN ele tinha aulas diárias com o Juca Kfouri, que ensinava a ele, né, o lado social, político, histórico do futebol. E agora que ele não tem isso, ele fica só naquela pseudo-objetividade dos números, ele se perdeu completamente. Mas ele estava no estádio lá na África do Sul, não sei se era na Cidade do Cabo, o que era. Aí ele olhou assim, aí o cara que estava aqui no Brasil, falando com ele, né, ela falou assim, pois é, PVC, que estádio bonito, né? Aí o PVC falou assim, olha, ele é mais bonito filmado. O estádio ele é feito para ser filmado. Lá dentro, o estádio nem bonito é. Você, como torcedor do Botafogo, você já deve ter ido inúmeras vezes ao Engenhão. Você sabe que você está chegando à noite no Engenhão. O Engenhão é uma das coisas mais lindas que eu já vi em termos de estádio de futebol. À noite, do lado de fora. Parece um disco voador, porque ele é todo vazado. Então, você tem uma faixa de luz assim, circundando o estádio. Parece um Guerra nas Estrelas, é um negócio lindo. Aí você entra no Engenhão. Bom, tem a pista de atletismo, já bagunçou. Você já fica longe do... né? E tem pontos que você está no Engenhão que você não vê a lateral do campo, por exemplo. Quando você está nas laterais do Engenhão, você não vê essa lateral que está junto da tua arquibancada, você não vê a linha lateral. O Maracanã, o novo Maracanã, a destruição do Maracanã, eu fui ver um jogo, o primeiro jogo, Brasil-Inglaterra 2-2, com o Rooney e tal. Eu fiquei na 15ª fileira da arquibancada, de baixo para cima, que era um ótimo lugar, e a placa de publicidade, ela cobria a linha do gol. Eu tirei foto disso. A placa de publicidade cobria a linha do gol. Por exemplo, o Manchester United, o que ele faz? Coloca a placa de publicidade atrás do gol? Coloca. Mas ele faz um rebaixamento depois do gol, a placa fica ali embaixo, você olha de longe, você vê muito bem a placa e vê o gol inteiro com a linha, porque você ir no estádio pagar o ingresso, eu paguei caro, tipo R$200 cada ingresso, que era um negócio especial, tá com o namorado e tal, e você não vê a linha do gol, Henrique. Pode ter nada mais essencial do que ver a linha do gol. Então, se o capitalismo, ele colonizou o futebol, que é o que os ingleses falam, o capital colonizou o futebol, eles falavam isso, imagina o capitalismo selvagem, que é o que acontece aqui no Brasil, que é o capitalismo sem absolutamente nenhum controle, nenhuma regra. Esse é o processo que a gente está assistindo e que foi muito bacana a gente ter essa reação toda contra a Super League, mas a Super League é uma, digamos assim, é uma coisa que já está no ar há alguns anos, já estamos falando disso há alguns anos, como eles foram muito inábeis, né? O departamento de marketing deles é o pior do mundo, né?
Mas os clubes são bons, mas o departamento de marketing deles é do Ibis, lá de... Que, aliás, O tem um bom departamento do Ibis é departamento de bom. marketing, né? Porque eles Sim, fazem o sim. marketing do seu pior time e isso dá. Então, a Superliga é um desenvolvimento lógico, né? Do processo que vive o mundo hoje, do processo que vive o capitalismo hoje, do processo que vive o futebol atrelado ao mundo de hoje, ao capitalismo. Mas tem uma coisa que eu queria falar bem da Superliga. Isso vai surpreender. De tudo que o único porta-voz... Nossa Senhora! Escolheram para porta-voz Florentino Pérez. Chega a ser folclórico. Era que nem criar uma liga e escolher para porta-voz Eurico Miranda, né? Muito enfático, mas nada diplomático. Então, só teve uma coisa que ele falou que é verdade e que não se presta atenção. E eu estou falando isso há alguns anos já, mas ninguém me ouve. O futebol faz cada vez mais barulho. Ele penetra cada vez mais na nossa casa. Tem rádio, podcast, não sei o quê, e TV a cabo, e transmitem futebol. Porra, estão transmitindo campeonato russo, campeonato chinês, campeonato... É uma Copa lá com a Arábia Saudita, Jordânia e não sei o quê. Porra, eu não estou falando da internet, não. Estou falando da net. Uma televisão a cabo furreca, normal. Então, nós temos a ideia de que o futebol está no auge. E eu afirmo para você que o futebol está em plena decadência. Mas não é da estrutura, não. É em termos de público. Um dos efeitos de tornar o futebol um jogo que, na verdade, é um produto feito para a televisão é você descolar o vínculo que aquele antigo torcedor tinha com o clube. Então, ele olha, bom, televisão, tá, futebol, que campeonato eu vou ver? Não, aí quero ver esse clube aqui, tá. Não, hoje eu quero ver cricket. Hoje eu quero ver futebol americano. Hoje eu quero ver beisebol. Hoje eu quero ver corrida de carro. Quando o futebol deixa de ser uma realidade, que você vai ao estádio, que você é acostumado a estar ligado a um clube do seu local, onde você pode ir. Porque eu fico assustado, você ouve a ESPN, e aqui a transmissão do campeonato inglês, aí fala assim, o Everton Brasil, os azuis, não sei o quê, é tudo torcida organizada televisiva. Os caras se reúnem no bar, tomam cerveja, comem batata frita e vê o jogo do Everton e dizem que são torcedores do Everton. Aí, de vez em quando, um deles faz uma peregrinação, consegue ir lá até Liverpool, visita, tira foto, faz selfie, não sei o quê, e ele diz que isso é ser torcedor. Porra, você que é torcedor do Botafogo e eu que sou torcedor do Flamengo, sabe que a nossa definição de torcedor é totalmente diferente. Aí pode ser que eu tenha um preconceito, tá? Então, eles são torcedores. Eles são torcedores. Acontece que eles são torcedores mundializados. Se ele torce mesmo, se ele é torcedor mesmo do Everton, então ele não vai torcer nem para o Botafogo nem para o Flamengo. Concorda comigo? Sim. Ele não vai comprar a camisa do Flamengo nem do Botafogo. Porra, a camisa do Everton é cara beça. Ainda vai comprar a camisa do Flamengo e do Botafogo? Não dá. Ele só vai ter aquele clube. Então, o vínculo do torcedor, esse vínculo identitário, essa noção de torcedor, ela deixou de existir. Ela não existe mais para as novas gerações. Você talvez seja a última, entendeu? Se você tiver um filho, ele vai decidir, bom, pai, não sei se eu vou torcer para o Real Madrid, para o Tottenham, para não sei o quê, os clubes que estiverem bombando. Você vai talvez queira fazer tudo para levar o menino para torcer pelo Botafogo, mas... Coitado. Não, mas a essa altura, o que você vai ter para mostrar para ele? Os clubes brasileiros já estão enfraquecidos. Aí você tem assim, não, hoje em dia só se fala no Flamengo e Palmeiras. Eu sou Flamengo, mas eu fico assustadíssimo com isso. Falo assim, pô, o futebol brasileiro todo agora é Flamengo e Palmeiras. Não tem ninguém mais. Ao invés de ter 8, 10 clubes disputando, que era antigamente, pô, você tinha Cruzeiro, mas tinha não sei o quê, parará. Tinha um time que de repente ficava melhor que os outros, mas o Flamengo do Zico, porra, para ganhar do Vasco do Roberto Dinamite não era mole, não. Entendeu? Para ganhar do Botafogo não era mole, não. Não tinha... Pô, para ganhar do Fluminense, então o Fluminense, mesmo assim, com um timinho, ganhava do Flamengo, mas que a disparidade não era tão grande. Essa concentração ela vai de uma maneira tal, ela é tão galopante, e o esporte passa a ser apenas um produto televisivo, que quando eles disseram, quando a Superliga falou, e nenhum comentarista, nenhum jornalista que eu tenha lido, que eu tenha visto, que eu tenha ouvido, falou nisso.
porque eles não gostam de dar tiro no próprio pé, de dizer que o esporte que eles estão bombando toda hora, achando que o futebol está fazendo e acontecendo, ele, na verdade, está murchando, Henrique, na sua essência, mas não é porque eu seja purista, não. É porque realmente diminui o interesse em torno do futebol. Uma amiga minha, que ela é engraçada, porque ela é paulistana e ela torce pelo Flamengo, que ela gosta muito de cultura popular, então, e ela gostava do Flamengo, gosta do Flamengo e tal. Aí veio morar no Rio de Janeiro, se tornou professora, veio morar no Rio de Janeiro, trouxe os filhos. O filho maior já nem queria saber de futebol. Nem para o Flamengo, nem para ninguém ele torcia. Mas o filho menor, ela queria que torcesse para o Flamengo. E ela levou numa loja que ele queria comprar um time de futebol de botão. Chegou na loja, o menino já bateu no balcão e falou assim, o quê? 7, 8 anos, falou assim, eu quero um time do Barcelona. Eu torço para o Barcelona. A primeira vez que eu vi isso, eu estava numa sala de aula dando um curso sobre futebol e eu perguntei, para relaxar no início, para quem vocês torcem? Aí teve uma menina que falou, eu torço para o Manchester United. Aí eu falei, tá, isso na Inglaterra. E aqui no Brasil? Ela falou, eu torço para o Manchester United. E a menina tinha blog do Manchester United. Nós vivemos numa sociedade globalizada. E o vínculo com o clube de futebol ele era local. Essa era a força do vínculo. Tá certo? Então, realmente, nesse ponto, a Superliga apontou o problema, mas o que eles queriam fazer só ia piorar, né? Só ia piorar o problema. Mas, de qualquer maneira, eles apontaram o problema certo. O futebol é um esporte que está morrendo. Claro, que é uma coisa de médio e longo prazo. Mas ele vai morrer. O futebol vai ser um esporte que nem outro qualquer. Ele vai ter uma história espetacular. Você vai dizer, pô, mas como é que tantas identidades nacionais e identidades masculinas e locais, como é que o futebol mobilizava tudo isso, e a classe operária, e não sei o que lá, o norte da Inglaterra contra o sul da Inglaterra, e parará. Não, você vai falar, não, tudo bem, mas isso já era, meu filho. O futebol vai ser, sabe o quê? O futebol vai estar contido aqui, ó. O que eu vou ver? Ah, vou ver isso, vou ver aquilo, vou ver não sei o que lá, vou ver não sei o que lá. Quando o estádio deixa de ser um estádio, olha, eu fui um torcedor que, meu Deus do céu, quando eu comecei a ir estádio sozinho, que meu pai gostava muito de basquete, gostava de futebol, mas mais de basquete, não gostava muito de ir no Maracanã, me levou uma ou duas vezes, mas quando eu pude ir ao estádio sozinho, lá pelos 16, 17 anos, eu ia ao Maracanã direto. Se tinha amigo para ir, eu ia. Se não tinha, eu ia também. Aí eu olhava assim, um pessoal legal, chegava perto, começava a puxar conversa com eles. Eu não sei quem joga hoje. Adidas joga hoje? Não. Ah, não joga, não, está machucado, não sei o quê. Coisa que eu já sabia, só para puxar conversa. Porque na hora do gol eu queria ter alguém para abraçar. Eu ia para o estádio e, quer dizer, mesmo sozinho, eu me congregava com aquela massa toda. Eu não parava de ir ao estádio. Pô, esse novo Maracanã, sinceramente, não é novo Maracanã, coisa nenhuma. Chama do que quiser. Chama de pichulé, de Zezé, do que você quiser, mas aqui não é Maracanã, nem aqui nem na China. Só para acrescentar uma crítica ao Maracanã, porque, enfim, eu ia muito ao Maracanã, e nessa nova obra que fizeram, além de todos os absurdos que estão ali, né, fora você ter gastado bilhões para diminuir um estádio, a cadeira retrátil, para mim, é um símbolo de como eles não entendem o futebol. Uma cadeira retrátil, ou seja, o torcedor levanta para xingar o juiz, para ver o lance do time, quando ele senta, ele cai no chão. A cadeira voltou. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, uma cadeira retrátil, o cara que fez isso, que teve essa ideia, ele não acompanha o futebol, né? O fato de não bastasse não ter um espaço popular, ainda tem essas coisas absurdas ali dentro, né? Que tiram da alma, né? O estádio que eu mais gostei na minha vida, apesar de ter muitos, foi Conselheiro Galvão, lá, assisti um jogo no Madureira, em que o jogador aquecia aqui. Sim, gosto muito de Conselheiro Galvão. Inclusive, sim, tem aquela plataforma ali na frente da arquibancada, tem gente que sobe ali e fica gritando. Eu vi jogos de sub-19 e as mães iam, de vez em quando, uma mais exaltada, subia numa plataforma que tem assim de concreto, não sei o que é aquilo, se é uma coisa de água, o que é, e ela ficava ali gritando, falando para o filho. Espetacular, Conselheiro Galvão. Não. Tem eu fui um banco de reservas. O banco de reservas ele fica bem na frente do torcedor, o torcedor inclusive batuca no banco de reservas. Né? Sim, tipo, é muito legal. É uma emoção diferente. Não, eu vi um Conselheiro Galvão, um técnico, o time dele tomou um gol no final, e o técnico chorava que nem um bezerro desmamado. Dava vontade de descer e abraçar, falar, meu filho, não chora assim, não. Amanhã é outro dia.
Depois vocês serão campeões, entende? Aí hoje é compra de ingresso pela internet, tem que ser sócio-torcedor, que é outra máfia, porque se você não topar gastar um dinheiro todo mês, você não tem acesso ao ingresso. E diminuíram o tamanho do estádio. Então, o estádio lota, né? Ou poderia lotar nos jogos maiores. Enfim, Henrique, eles destruíram o futebol, a verdade é essa. A verdade é essa. A gente ainda tem futebol para ver, tecnicamente falando. Agora, tecnicamente falando, o futebol, e isso é que é difícil deles entenderem. Eles destruíram o vínculo com o torcedor, mas tecnicamente falando, talvez nunca se tenha jogado tão bem o futebol. Só que a técnica não tem nada a ver com o vínculo, entendeu? A técnica serve para o espectador. O torcedor, ele vai, se o back dele der chutão, tá ótimo, ele quer saber do resultado. Se puder ganhar bem, dar um drible, ótimo, depois tiver 2-0, né? Mas claro que essa concentração de recursos, de jogadores, que também vai o melhor preparador físico, o melhor psicólogo, o melhor diretor de pessoal, o melhor roupeiro, vai para esses caras. Eles pagam, né? É o mercado capitalista. Então, obviamente, você tem times hoje, e esses times jogam. Pô, o Liverpool da temporada que ele foi campeão, da temporada passada, pô, qual a seleção que ganhava do Liverpool? Me diz, qual a seleção que ganhava do Liverpool? Talvez ganhasse. Talvez uma seleção alemã ganhasse, tal, porque é muito organizada, né? Tem um sistema de jogo, né? Todo mundo joga assim desde pequeno, então para você entrosar um time alemão é muito mais fácil, né? Os alemães gostam de ginástica. Eles, no século XIX, iam para praças, milhares de pessoas, e faziam ginástica. Teve um movimento popular que era de fazer ginástica. Então, a Alemanha, os caras estão acostumados a movimentos coordenados, repetidos, sabe? Mecanizados, em conjunto. Isso já faz parte da cultura alemã, da cultura física alemã. O jogador alemão, você vê, qualquer jogador alemão sabe centrar uma bola, qualquer jogador alemão sabe chutar uma bola, qualquer jogador alemão sabe dar um passe bem dado. Não estou falando de um passe maravilhoso, de rosca, estilo de Djalminha, não. Estou falando o jogador alemão, ele tem técnica. Mesmo quem não tem habilidade, ele tem técnica. É aquela diferença que o Tostão examina. Então, hoje, você tem times que, tecnicamente, taticamente, melhores treinadores também. Mas me dizer uma coisa, para que o Pepe Guardiola vai querer treinar uma seleção? Porra, uma Copa do Mundo são o quê? 6, 7, 8 jogos. Se perder um, tá fora. Aí todo mundo vai falar, porra, o Pepe Guardiola estava treinando a Espanha e ele não ganhou. Porra, quando ele pega um time que nem o Manchester City, ele vai jogar 38 jogos, joga 2 vezes contra cada adversário. Cara, com aquele time que ele tem na mão, é difícil ele não ganhar, né? Quer dizer, o Jürgen Klopp ganhou num ano e agora ganhou ele. No ano que vem ganhou o Jürgen Klopp e fica nessa. Então, você tem uma disparidade entre o ápice técnico do futebol, a meu ver, o futebol nunca foi tão bem jogado, embora a marcação e o preparo físico excessivos, né, eles façam com que o jogo seja muito pegado, mas essa dificuldade ela também leva ao desenvolvimento de habilidades, né? Você começa a passar mais rápido, você adquire maneiras de se livrar do adversário, né? Eu jogo PlayStation, então, que desfaz bem para o cérebro e tal. E o único patrimônio que eu tenho é meu cérebro. É ruinzinho, mas é o que eu tenho. Então, quando jogo com o Liverpool vem numa marcação, vem 3, 4 em cima de você. Eu não sou disso, mas às vezes eu tenho que driblar 1, driblar 2, fazer uma jogada que eu não faria. Então, o futebol hoje, ele vive. Quem gosta de ver futebol hoje, pega isso aqui e não tem dificuldade de ver um jogo de futebol. Mas tem que perceber que as bases da cultura do futebol elas estão sendo erodidas dia a dia, né? E o futebol tal qual a gente o conhece, daqui a pouco, né? O pouco em termos de história, né? Eu talvez não veja, mas você com certeza vai ver. Aí vai levar, naquele dia, 30 anos atrás, eu fiz uma entrevista com o falecido professor Alvito, e ele falou que o futebol ia desaparecer, eu não acreditei nele. Realmente, o futebol hoje não é nada, não tem torcida, ninguém torce, ninguém liga, né? Os caras só chegam e falam assim, o meu avô torcia para o Flamengo. Ao invés de perguntar para quem você torce, os caras vão perguntar para quem o seu avô torcia. Meu avô torcia para o Fluminense. Meu avô Henrique torce para o Botafogo. Vai ser isso, entendeu?
Outra coisa que vai morrer antes do futebol morrer vai ser a Copa do Mundo. Qual foi a última vez que você sentiu uma emoção real numa Copa do Mundo? Você não sente mais. Sim. Até porque o vínculo com os jogadores, ele é um vínculo muito, sabe? Porra, Zico. Zico era aquele jogador, jogou no Flamengo, maior parte da vida dele, depois voltou para jogar no Flamengo. Quando ele é convocado para a seleção, quando ele joga na seleção em 82, ele estava no Flamengo. Ele era campeão brasileiro pelo Flamengo. Ele era campeão da Libertadores, ele era campeão mundial pelo Flamengo. Então, o Zico já era uma coisa assim de enorme peso. E quem torcia para outros clubes? Bom, quem torcia para outros clubes apanhava, mas respeitava o Zico, sabia quem ele era. Tinha um vínculo com o clube, com a nação, com tudo. Pô. Aí você pega os grandes jogadores brasileiros depois disso. Ronaldo Fenômeno, saiu com 17 anos. Ronaldinho Gaúcho, saiu com 19 anos. Qual é o vínculo? Se ele ganhar, ótimo. O pessoal cria logo um vínculo. Não, o Ronaldinho é o maior, não sei o quê. Mas se ele perder, você não tem. Entende? Você não tem vínculo, não existe. Então, as seleções vão jogar sempre pior do que os melhores clubes. E o que acontece com esse negócio aqui é que ele instaura uma competição universal. Universal. O cara vai ver um jogo de futebol de salão entre o Grajaú e o Tijuca Tênis Clube e ele tem na mente dele o jogo de Chelsea e Liverpool. A comparação que o cérebro dele vai fazer, porque é tudo futebol, embora seja futebol de salão. O que vai acontecer? Quem é que vai apanhar? Quem é que vai sair mal nessa comparação? Ah, não vou assistir esse jogo de futebolzinho de salão, não, que isso aí, pô. Eu pego isso aqui e vejo os melhores jogadores do mundo. Tá, tudo bem. Mas o futebol, tal qual a gente entende, isso é da vida. Eu também nem estou preocupado com futebol. Eu vou morrer, isso me preocupa mais do que o futebol, do que a morte do futebol. E também, assim, a minha morte não pode ser evitada, e acho que a do futebol também não. Que é a dinâmica da sociedade. Agora, isso é a única coisa que a Superliga falou e que ninguém prestou atenção. O Florentino falou que nos últimos anos, é claro que isso aí não foi pesquisa feita por ele, o interesse dos mais jovens, porque todo mundo vai embora, eu vou embora, desculpe dizer, mas você também vai embora. Tal. Agora, e o garoto de 12 anos? Quando eu tinha 12 anos, eu era louco, alucinado com futebol. Você também, provavelmente. Nunca houve época que a gente era mais, né? Sim, sim. Se disser, você prefere a namorada ou futebol? Porque, que namorada? Peraí, deixa eu ver o jogo. Não é? Então, tem homem que continua assim o resto da vida, né? Meu amor, vem cá. Não, peraí que eu estou querendo ver o jogo. Mas esses são os machistas. Mas, de qualquer maneira, isso não existe mais. Eu conheci um outro menino que ele jogava futebol muito bem, tinha uns 10 anos. Ele jogava futebol muito bem. Menino baixinho, mas um zagueirinho assim, antecipava, raçudo. Garoto bom de bola, gostava de ver ele jogar. Jogava na praia. Aí, perguntei o time dele. Não tenho time. Meu pai é fluminense, tá, mas eu não tenho time. Eu falei, você joga videogame? Ele falou, jogo. Você joga FIFA? Ele falou, não gosto de FIFA, não. Você vê jogo de futebol? Não vejo jogo de futebol, não. O menino não via jogo de futebol, não tinha time de futebol. Futebol de botão, ele nunca ouviu falar. E no videogame ele não jogava FIFA, que eu vou te contar, os outros jogos não sei como é que são, porque eu só joguei FIFA. Mas o FIFA é maravilhoso, o FIFA, sabe, imita o futebol, até me ajudar a entender um pouquinho mais o futebol jogado dentro de campo e tal. Mas, pô, a questão tática e outras coisas. Esse menino, a relação que ele tem com futebol... Eu, aos 10 anos, podia até não jogar bem futebol, podia não jogar nada. Eu tinha time de botão, eu lia a revista Placar, eu fazia revista desenhada sobre futebol, eu enchia o saco do meu pai para me levar ao estádio. Se tinha um jogo transmitido na televisão, eu via. Aquele jogo passava meia-noite na TV educativa, eu estava assistindo. O videotape do jogo, que eu já sabia o resultado. Esse menino não tem nada disso. E assim como ele, vários. Então, o modo de se relacionar com o futebol ele está mudando. E tem a ver com a televisão, tem a ver com a globalização, tem a ver com muita coisa. Sinceramente, Copa do Mundo nem vale a pena mais assistir. Para finalizar, professor, só para tentar um clima mais de otimismo, né? O senhor vislumbra algum modo disso ser revertido, assim, pelo menos em parte, em relação aos problemas que o senhor disse aqui, que estão causando isso? Existe alguma forma da gente alterar essa ordem? Sim. Por um lado, tem coisas que não podem ser revertidas, a não ser que você revertesse
o próprio capitalismo e o seu funcionamento. Não estou dizendo que seja impossível fazer isso, mas isso está para além do futebol. Então, essa lógica capitalista global, se ela não for transformada, ela vai transformar o futebol, como muitas outras coisas serão transformadas e estão sendo transformadas. Agora, para a redução de danos, em termos de redução de danos, a gente tem aquilo que aconteceu quando do anúncio da Superliga. A manifestação dos torcedores. Os torcedores se associando. É uma vergonha aqui no Brasil. Eu participei da criação de uma Associação Nacional de Torcedores aqui no Brasil em 2010. E a gente denunciou o processo de comercialização, os estádios superfaturados, tudo que ia acontecer em 2014, a gente tentou lutar contra, mas não conseguimos. Mas tentamos. Disse um jornalista, né, do Globo, que a gente ajudou a derrubar o Ricardo Teixeira, que eu achava errado, porque eu falava assim, derruba o Ricardo Teixeira e bota outro, não é por aí. Mas nós ajudamos, né? Fizemos abaixo-assinado, etc. Então, eu acho, na Inglaterra, tem o torcedor que colocou coisa no portão do clube, no muro do clube. Entendeu? A ideia é, o clube não pertence àqueles caras, o clube pertence a nós. Então, na hora que você... Torcida organizada é muito interessante, é muito bacana, mas já está na hora da gente ter associações de torcedores, não para ir no estádio torcer. Isso aí já tem gente aberta para fazer. Tem cada vez menos, mas tem muita ainda. É para reivindicar os direitos dos torcedores. Então, é o horário que o jogo vai ser transmitido, é a questão do pay-per-view, é a questão do... como é que vai ser a transmissão? Campeonato Carioca, pay-per-view do Flamengo, uma confusão, um negócio todo trincado. Hoje, cada TV leva um jogo e você tem que ter um mapa. Não, o jogo vai passar onde hoje? Então, até isso é confuso. Até esse capitalismo é tão selvagem que nem para vender eles são organizados. Você tem que ter uma associação de torcedores para tentar minimizar os efeitos disso. Para tentar, só que, assim, você não vai mais conseguir que as novas gerações se interessem pelo futebol, porque é tal coisa. Nós gostamos de ver os leões correndo na savana. Quem vai se interessar por um leão na gaiola? Você aponta o leão na gaiola e fala, não, esse bicho é incrível, ele corre na savana, ele vai atrás da gazela, fala assim, não, mas eu estou vendo um bicho numa gaiola lá, entediado e tal, parará, parará. Então, as novas gerações não vão se interessar pelo futebol da mesma maneira que a gente se interessava, porque o futebol já é uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, hoje, você talvez não vai acreditar nisso, que eu sou Flamengo e tal, mas é uma tristeza enorme ver os concorrentes do Flamengo, os rivais do Flamengo, se apequenarem, mesmo que seja temporariamente, como o Vasco, como o Botafogo e até o Fluminense. O Fluminense engana, porque é um clube muito bem organizado, tem uma estrutura em Xerém, entendeu? Mas o Fluminense é uma máquina de vender jogador, é o que sustenta o Fluminense. E o Fluminense tem a melhor divisão de base, uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Eu fui em Xerém, são instalações dignas e tal, não é aquele negócio do Flamengo de container, não, aquela vergonha. Mas o Fluminense, até o Fluminense, ele está apequenado em relação ao que ele já foi. E isso é tristíssimo, porque não estou falando de campeonato carioca, mas até a própria rivalidade. Eles não percebem, o Chelsea não percebe que a grandeza dele depende do tamanho que o Burnley, que o Wolverhampton Wanderers vai ter. A grandeza dele depende da força do futebol como um sistema, e não como um conjunto de empresas que competem e se puder uma engolir a outra, ela engole. Daqui a pouco a gente vai ter esse fenômeno. O Chelsea vai dizer, não, eu quero comprar o Fulham. Como é que é? Não, eu quero comprar o Fulham, para o Fulham ser meu. O mesmo dono vai ter 2 times de futebol. Isso vai acontecer. É proibido hoje, não pode, mas daqui a pouco os caras vão fazer a própria lei, né? Eu não sou pessimista, não, sou um cara otimista, mas eu gosto de prestar atenção no que está acontecendo. Na realidade, né? Professor, muito obrigado. Agradecemos muito a sua gentileza de vir aqui falar com a gente sobre esse assunto tão importante, uma verdadeira aula, assim, que a gente, desde o início do futebol, agradeço muito ao senhor. Eu sou professor, né? Um modesto professor, só sei dar aula, não sei dar palestra, essas coisas. Uma boa aula aqui. Sou apenas um professor. Agradeço muito o seu convite, né? É bom para a gente conversar e para a gente elaborar as ideias. E foi um prazer te rever, Rico.